Se você é um novo investidor e não sabia disso, fundos imobiliários têm imposto sim, e eu vou falar para você hoje nesse vídeo qual é o tipo de imposto que tem nos fundos imobiliários. Não estou querendo te colocar nenhum tipo de medo aqui, mas nesse vídeo eu vou te explicar direitinho, tá? Então fica comigo até o final aí, que eu vou estar te explicando, porque esse é um tipo de dúvida que geralmente alguns investidores têm no começo, quando estão começando a investir. Foi um tipo de dúvida que eu tive, então eu vou estar esclarecendo aqui para vocês, tá certo? Mas antes, pessoal, eu gostaria de convidar vocês a se inscrever aqui no canal, a me ajudar logo a bater os 1000 inscritos. Faltam aí pouco mais de 50 inscritos aí pra gente chegar aos 1000. Eu gostaria que você se inscrevesse aqui, te convido a te inscrever, porque aqui você vai aprender e aqui você vai ver muitas dicas que eu vou trazer para vocês e também acompanhar a minha trajetória, tá certo? Eu não sou nenhum especialista em fundos imobiliários, eu também comecei há pouco tempo, tem apenas 6 meses, 7 meses que eu comecei a investir em fundos imobiliários, mas desde então eu tenho dado uma estudada e trago conteúdo aqui para este canal e sempre tentando tirar a dúvida dos meus inscritos, da galera que me segue. Então eu tenho certeza que esse canal vai te ajudar muito, vai agregar muito valor à sua vida de investidor, tá certo? Então já se inscreve aí, ativa o sininho para você ficar por dentro de todo vídeo. Toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, você receber a notificação no seu celular, tá certo? Pessoal, quando a gente começa a descobrir o mundo dos investimentos, e principalmente os fundos imobiliários, a gente começa a se deparar com várias informações, uma atrás da outra. E nisso acaba que a gente não dá muita atenção para algum tipo de informação, como por exemplo esse caso aqui dos impostos nos fundos imobiliários. Por que eu estou fazendo esse tipo de vídeo aqui hoje e trazendo aqui esse conteúdo falando sobre impostos nos fundos imobiliários? Porque eu tenho um amigo que começou a investir agora, eu sempre conversei com ele desde quando eu comecei a investir, eu sempre vim falando para ele. Só que ele era de menor e não estava podendo abrir conta na corretora e tudo, mas agora em janeiro ele já começou a investir direitinho, conseguiu abrir a conta na corretora lá e está investindo direitinho. E nos últimos dias a gente conversando aí sobre fundos imobiliários, eu dando algumas dicas para ele e ele tirando algumas dúvidas também, conversando, trocando ideias aí. Ele me falou sobre um fundo dele que estava com uma valorização bem grande, tinha tido uma valorização, eu acho que de quase 1% do valor que ele tinha aplicado, né? E quando ele me falou isso aí sobre esse fundo imobiliário, eu falei para ele falando sobre a valorização, que daria para vender e ganhar depois, falando sobre ganhar um lucro sobre a valorização. Aí foi quando ele me falou que fundos imobiliários era um investimento legal, porque você não precisava pagar imposto de renda e tal e tal. Mas aí eu falei para ele sobre um imposto que você deve pagar quando você tem esse tipo de exemplo aqui, que é o exemplo dele. Ele teve valorização nas suas cotas. Então, até ele conversar comigo, ele achava que para você vender um fundo imobiliário, você poderia apenas vender e estar livre. Só que, na verdade, não funciona assim, pessoal. Não é só você chegar e vender o seu fundo imobiliário que estava com valorização e ficar tranquilo. Porque os fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda somente os dividendos, tá certo? Só o dividendo, que é aquilo que você ganha lá no mês, então ele não vai ter desconto nenhum, ele vai cair limpinho lá na sua conta, lá da sua corretora, você vai poder sacar para o seu banco. Aquilo ali não vai ter imposto de renda, você vai precisar apenas declarar aquilo ali para a Receita, somente para ele saber de onde está vindo o seu dinheiro, tá certo? Mas quando você tem um fundo imobiliário que ele teve uma valorização e dessa valorização você pegou e vendeu, neste caso você é obrigado a declarar na Receita os seus dividendos, que foi quanto você ganhou com esse fundo imobiliário, e também gerar um documento chamado de DARF, que é um documento onde você vai pagar 20% do que você ganhou com a valorização das cotas, tá certo? Já fique sabendo aí que se você vender um fundo imobiliário que esteja com suas cotas em valorização, ou seja, esteja com um valor maior do que aquele valor que você aplicou, né? Então você vai ter que pagar 20% daquele rendimento. Ou seja, 20% de quê? Dos proventos? 20% do valor que eu investi? Não, pessoal. Calma aí. Você vai pagar 20% do valor da valorização que esse fundo teve. Eu vou dar um exemplo aqui muito prático, muito simples para vocês entenderem como é que funciona esse tipo de imposto, tá certo? Olha, digamos que eu apliquei R$1000 em um determinado fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário passou um tempo e passou alguns meses e ele teve uma valorização. Digamos que ele valorizou 10% desde que você comprou, tá certo? Com essa valorização, agora ele vai chegar a 1.100, porque é 10% de 1.000 que dá R$100. Então é R$100 a mais de valorização, tá certo? Aí da onde é que eu vou tirar esse imposto? O imposto é o seguinte, você vai pegar 20% da valorização que você teve e vai ter que pagar para a Receita, que é o DARF. O DARF é o documento de arrecadação de receitas federais, ou seja, aquela arrecadação que você vai pagar para a Receita pela sua valorização das cotas, pelo tempo que você investiu na bolsa e pela aquela valorização, como eu já te falei aqui.
Então, nós vamos pegar esses R$100 que você teve de valorização e vamos tirar 20%. Então, R$100 você tirou os 20%, você tem que pagar R$20 de imposto, que no caso é 20% de 100. Pronto, você entendeu aí como é que funciona o DARF? O DARF é 20% da valorização das suas cotas. Se você vender um fundo imobiliário que teve uma valorização, você precisa pagar 20% para a Receita Federal pela essa valorização, que é, no caso, pelas suas cotas. Mas os seus dividendos você não vai precisar pagar nada, tá certo? Então é só para você mesmo ficar atento que fundos imobiliários têm sim imposto, você precisa pagar imposto nesse caso. Agora vamos para um contraponto. João, digamos que eu comprei um fundo imobiliário e esse fundo imobiliário teve uma desvalorização. No caso eu apliquei R$1.000 e agora eu estou com 920, 900 e alguma coisa aí. Então eu tive uma desvalorização. Se eu quiser vender esse fundo imobiliário, eu posso vender esse fundo imobiliário? Eu tenho que pagar DARF assim mesmo? Pessoal, nesse caso você não vai precisar pagar DARF, por quê? Porque o fundo imobiliário ele teve uma desvalorização. O DARF ele só funciona quando você tem uma valorização das cotas. Quando você aplica o seu capital ali, aplica o seu aporte, ele faz o seu aporte direitinho, e o seu aporte, as suas cotas tiveram uma valorização, e aí então você vai ter que pagar esse DARF, que é o 20%. No caso de desvalorização de cotas, você não precisa pagar, fica tranquilo. Se você quiser vender um fundo imobiliário, até porque você já aplicou um tanto, né, e você está em desvalorização, você está perdendo dinheiro. Se você vender, você está perdendo dinheiro. Por isso que os fundos imobiliários é sempre bom a gente ficar ligado na questão do tempo que a gente quer ter aquele fundo. Se eu comprei um fundo imobiliário hoje, eu quero levar esse fundo imobiliário até 2, 3 anos, porque durante esse tempo ele vai passar por grandes altos e por grandes baixas também. Então é normal, não se desespere aí quando o seu fundo imobiliário, aí, quando o seu ativo estiver em baixa, estiver muito em baixa. E também não fique muito empolgado aí quando o seu fundo imobiliário estiver bem alto, tá certo? Porque se você vender, você vai ter que declarar na Receita, vai ter que gerar o documento, vai ter que declarar lá os seus dividendos. Mesmo que você não esteja completado um ano investindo, você já operou na bolsa, ligeiramente você vai ter que declarar na Receita para poder ficar direitinho lá e ele saber de onde aquele seu dinheiro veio, tá certo? Então essa parte aí é um pouquinho burocrática, mas é tranquilo. Então se você é um novo investidor e não sabia disso, comenta aqui embaixo, aqui nos comentários, deixa aí. Se o meu amigo também comentar aí, eu vou fixar o comentário dele e vocês vão poder aí, ver o comentário dele fixado, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham entendido. Então se você não sabia dessa informação, deixa aí nos comentários aí pra gente saber, pra mim saber o seu feedback aí, se você gostou ou não. Deixa aí nos comentários direitinho e já se inscreve aqui no canal também se você não é inscrito. Ativa o sininho aí, deixa o seu like e continua me acompanhando aí, que aqui eu vou sempre trazer dicas pra vocês. Eu não sou nenhum expert, como eu falei pra vocês, eu também estou começando agora, não tem nenhum ano que eu estou investindo, mas eu sempre tento ajudar os demais, né? Ajudar o pessoal que quer começar e também a gente já está engatinhando ali também, tá certo? Amanhã tem vídeo novo também sobre proventos e eu vou estar compartilhando tudo com vocês aqui, fazendo uma análise aí para esse mês de fevereiro que começa aí a partir de amanhã, tá certo? Tamo junto, galera, valeu, um abraço e até a próxima, fiquem com Deus.